Pessoal, aula 75, permutações com ou sem repetição. O que é uma permutação? É a troca de todos os elementos entre si. Troca de todos os elementos entre si. Se eu tenho, por exemplo, a palavra pai, se eu for trocando essas letras entre si, eu estou formando anagramas. Anagramas são palavras com ou sem significado. Então eu posso ter a palavra pai, a palavra pia, eu posso ter IPA, IAP. O que mais que nós podemos formar aí no caso? AIP e AP. São essas 6. Eu estou trocando todas as letras entre si. Isso, portanto, é uma permutação. Eu preciso encontrar todas as letras para eu identificar quantos são os anagramas? Não. Basta eu fazer uma permutação de 3, ou seja, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1. Isso, portanto, igual a 6. Se nós temos, por exemplo, a palavra Roma, quantos são os anagramas que nós podemos formar? Isso é uma permutação de 4, ou seja, 4 fatorial. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso é igual a quanto? A 24. Se eu tenho a palavra lousa, quantos são os anagramas que nós podemos formar? Isso é uma permutação de 5. 5 fatorial. Ok? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso resulta 120. É o mesmo raciocínio. Você tem 5 pessoas. De quantas maneiras essas 5 pessoas podem se acomodar em uma poltrona? Em 5 poltronas, desculpa. De 120 maneiras. Tenho 4 pessoas. De quantas maneiras diferentes essas 4 pessoas podem se acomodar em 4 cadeiras? De 24 maneiras. Isso, portanto, são permutações sem repetições. Agora, se aparece, por exemplo, a palavra casa, observa que se eu trocar os dois As entre si, se eu trocar esses dois As entre si, vai me formar um novo anagrama? Não. Continua na mesma, né? Continua sendo casa. Então, quando eu tenho elementos com repetição, nós precisamos desprezar essa ordem. Então, isso é uma permutação de 4, porque eu tenho 4 letras, e vou desprezar 2, porque eu tenho 2 elementos repetidos. Isso, portanto, fica 4 fatorial sobre 2 fatorial. E aí, no caso, é só fazer a continha. Tenho a palavra araraquara. Araraquara. Quantas letras nós temos aqui? Nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. O total de anagramas que nós podemos formar é uma permutação de 10. Precisamos desprezar a ordem de 1, 2, 3, 4, 5 As. O que mais? Precisamos desprezar a ordem de 1, 2, 3 R's. Isso, portanto, fica uma permutação de 10 dividido por 5 fatorial vezes 3 fatorial. Se nós temos elementos sem repetição, é uma permutação de n, que é igual a n fatorial. Se eu tenho elementos repetidos, é uma permutação de n, desprezando-se a ordem dos elementos repetidos. Quantos elementos eu tenho? Não sei. Então, isso fica n fatorial sobre a fatorial vezes b fatorial vezes c fatorial vezes a quantidade, aí no caso
de elementos repetidos que nós temos. Tá ok? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. No exercício 1, ele está pedindo para nós o quê? De quantas maneiras podemos distribuir 7 brinquedos diferentes para 7 crianças, considerando que todas as crianças devem receber um brinquedo. Nós podemos fazer das duas maneiras, pessoal, pelo princípio fundamental da contagem. 4, 5, 6, 7 crianças. O primeiro brinquedo eu posso dar para quantas crianças diferentes? 7. Ou essa criança pode receber 7 brinquedos diferentes. Ela só pode receber um. A próxima criança tem quantas maneiras, quantos brinquedos para escolher? 6, depois 5, depois 4, 3, 2 e 1. Isso, portanto, é a mesma coisa que uma permutação de 7, que é igual a 7 fatorial, 5.040. Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Exercício 2. O que fala o exercício 2? De quantos modos podemos permutar as letras da palavra vestibulando indistintamente. Tá bom? Quantas letras nós temos? 12. Isso significa que eu posso fazer uma permutação de 12, que é igual a 12 fatorial. 12 fatorial maneiras diferentes. Tá ok? No item B, começando por vogal. Então eu tenho 12 letras, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tá? Vou começar aqui com vogal. Quantas vogais nós temos aí no caso, pessoal? 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. 5 maneiras. E depois as demais? As demais nós podemos permutar de 11 maneiras distintas. Então isso vai ser 5 vezes 11 fatorial. Raciocínio sempre o mesmo, não muda. Começando por consoante e terminando por vogal. Então nós temos aqui no caso uma, e aí nós vamos ter mais 10 e mais uma, tá? Aqui no caso nós temos 10 letras. Começando com consoante. Quantas possibilidades de consoantes nós temos? 7. Quantas possibilidades de consoante de vogais nós temos? 5. Usamos 2 letras. Tem um total de 12. Me sobraram aqui 10 letras. Portanto, isso vai ser 7 vezes uma permutação de 10 vezes 5. Isso aqui, portanto, é 35 vezes 10 fatorial. Tá ok? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. Item D, começando com veste. Então, nós temos um total de 12 letras. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Obrigatoriamente precisa começar com veste. Isso aqui está fixo, não posso mudar. Eu só vou poder mudar, portanto, as demais letras. Quantas letras eu tenho? Quantas letras me sobraram? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Me sobraram aí, no caso, 9 possibilidades. Tá? Começando com veste nessa ordem. Portanto, o que nós vamos ter aí? 9 possibilidades. Uma permutação de 9, que é igual a 9 fatorial. Perfeito? Começando com veste em qualquer ordem. Começando com veste em qualquer ordem.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, pessoal, aqui no item E, além de nós permutarmos essas 9 letras entre si, nós também podemos permutar, trocar essas 3 letras entre si, porque está falando em qualquer ordem, tá bom? 3 fatorial vezes 9 fatorial. No item F, começando com veste nessa ordem, terminando com ando em qualquer ordem. Nós vamos aplicar os dois raciocínios ao mesmo tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Precisa começar com veste nessa ordem, tá bom? Pessoal, eu esqueci do T aqui, ó. Eu esqueci do T. Então, no caso, ó, só para mudar, façam o seguinte. Apagam esse T aqui da apostila de vocês. É só VES. Tá bom? Só VES. Isso é o que está pedindo. Se você for considerar veste, aí aqui no caso fica uma permutação de 8. E aqui fica 4 fatorial vezes 8 fatorial. Tá ok? Então tem que começar com veste e terminar em ando. Esse aqui tem que ser nessa ordem, não pode mudar. Aqui pode ser em qualquer ordem. E esses 4 elementos nós podemos permutar entre si. Então isso aqui vai ficar o quê? Vai ficar uma permutação de 4 vezes uma permutação de 4. Ou seja, 4 fatorial vezes 4 fatorial. Beleza? Muito fácil, muito simples, muito tranquilo. 4 fatorial vezes 4 fatorial. O exercício item G vai ficar para vocês responderem. A resposta do item G é 9 fatorial. A resposta do item G é 9 fatorial. E a resposta do item H é 4 fatorial vezes 9 fatorial. Tentem fazer, caso vocês não consigam. Hoje à tarde nós estamos no plantão para sanarmos as dúvidas. Tá ok? No item G, a resposta é 9 fatorial. E no item H, nós temos 4 fatorial vezes 9 fatorial como resposta. O exercício 3 está pedindo para nós quantas sequências finitas e distintas podemos formar com todos os elementos do conjunto sem repetição. Quantas sequências finitas e distintas. Então, aí no caso, não está falando que é crescente, decrescente, pode ser em qualquer ordem. De modo que os números pertencem ao conjuntos naturais inteiros, negativos, não nulos, Q menos E e R menos Q. Ocupem posições contíguas, tá bom? Então, o que nós temos, pessoal? Nós precisamos separar isso, né? Separar os elementos que pertencem a cada um desses conjuntos, tá bom? Então, nós temos aqui, portanto, nós temos os elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais. 1, 5, 8 e 13. 1, 5, 8 e 13. Esses elementos, ele pertence ao conjunto dos números naturais. Ou estão contidos, né? Estão contidos no conjunto dos números naturais. Depois nós temos quem aqui no caso? Nós temos o menos 12, nós temos o menos 7, nós temos o menos 5,
nós temos o menos 3, nós temos o menos 1. Esses elementos, eles estão contidos dentro do conjunto dos números inteiros, não negativos e não nulos. Conjunto dos números não negativos e não nulos. Beleza? O que mais que nós temos, pessoal? Nós vamos ter o 2/5, nós vamos ter o 13/7, nós temos o 25/4. Esses aqui estão contidos dentro de quem? Dos racionais menos os inteiros. Os racionais menos os inteiros. E por último, quem que nós temos? Π, raiz quadrada de 2, estão contidos dentro dos reais menos os racionais. Tá bom? Só beber uma água aqui. Então, pessoal, considerando esses conjuntos naturais, os inteiros não negativos e não nulos, os racionais menos inteiros e os reais menos os racionais, que na verdade isso são conjunto dos números irracionais, como blocos, tá bom? A sequência é formada, no caso, de modo que os elementos do mesmo bloco estejam juntos, em qualquer ordem, e os blocos permutam entre si. Logo, nós podemos formar aqui 4 fatorial, são esses 4 elementos. Depois nós temos 1, 2, 3, 4, 5 fatorial, vezes 5 fatorial, vezes 3 fatorial, e vezes 2 fatorial. Então, eu estou permutando esses elementos dentro de cada bloco, tá bom? Dentro de cada bloco. E esse resultado que nós encontrarmos, ele é multiplicado por 4 fatorial, porque eu posso permutar os blocos entre si. Eu posso permutar os blocos entre si. Resolvendo então esses fatoriais e depois na sequência as multiplicações, nós vamos obter aqui, portanto, 829.440, tá ok? 829.440. Esse, portanto, é o exercício 3. O exercício 4, já fiz um exemplo com vocês, lá dos anagramas, logo no comecinho, vamos fazer junto. Quantos são os anagramas da palavra multinacional? Isso, portanto, são anagramas com repetição. Quais são aí, no caso, as letras que se repetem, pessoal? Quais são as letras que se repetem? As letras que se repetem são quais? Nós temos aí, portanto, quem? Nós temos 2 L's. Me ajudem. O que mais que nós vamos ter aqui no caso? 2 I's. O que mais que nós temos? 2 N's. O que mais que nós temos? E 2 A's. Nós temos aí, no caso, um total de 13 letras. Isso aqui, portanto, vai ser uma permutação de 13, desprezando 2 L's, desprezando 2 I's, desprezando 2 N's, desprezando 2 A's. Isso aqui, portanto, vai ser 13 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 2 fatorial
vezes 2 fatorial. Isso aqui vai resultar quanto se nós fizermos essa continha? Isso aqui resulta 13 fatorial sobre 16, tá bom? Pessoal, o mesmo raciocínio é feito com dançarino, tá ok? Isso aqui vai ser 9 fatorial sobre 2 fatorial vezes 2 fatorial. Beleza? O exercício C, corolário. Isso aqui nós temos um total de 9 letras. Nós temos aí no caso 3 Os e 2 Rs. Isso, portanto, 9 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Tá bom? Essa continha aqui dá para nós fazermos, isso resulta 30.240. Exercício 5. Quantos são os anagramas da palavra varrer que não possui 2 ou mais letras R's contíguas? Permute vai e insira as letras R no seu anagrama. Então, pessoal, esse exercício 5, tá? Pelo enunciado, as letras R não podem estar juntas, contíguas. Não podem estar juntas. A palavra vai, ela pode ser permutada de 3 fatorial. A palavra vai de 3 fatorial, que nós sabemos que isso é 6. Para cada permutação de vai, a letra R pode ser inserida de forma. Aqui no caso, ó, o que nós vamos ter? Posso colocar R, risquinho, R, risquinho, R, risquinho, R. Correto? São 3 R's, né? E aí, no caso, eu posso fazer de que maneira esses risquinhos aqui? Posso começar com risquinho, R, risquinho, R, risquinho e R. Tá ok? O que mais que nós temos? R, 2 risquinhos, R, risquinho e R. Tá bom? Ou, o que pode aparecer aí no caso? R, risquinho, R, 2 risquinhos e R. Assim nós temos 4 modos de inserir as letras R para que cada permutação de vai, tá bom? Logo nós temos 4 vezes 6, isso portanto é igual a 24 anagramas. 24 anagramas. Beleza, pessoal? Um grande abraço, fiquem com Deus. Dê um like aí no meu vídeo, não se esqueça. E até semana que vem. Lembrando que hoje à tarde nós temos plantão. Um abraço, pessoal.